Certo. Então, esse trabalho, o título é esse, né? Dominó, sorte, azar e estratégia, né? Então, o contexto de aplicação do trabalho foi na escola estadual, que eu trabalho atualmente, né? Antes de falar do trabalho, eu cheguei nessa escola em 2008, passei agente de organização escolar. Em 2012, assumo como professor na escola e continuo lá até o presente momento. Então, esse trabalho foi realizado com 90 alunos dos quintos anos, total de 3 turmas, e o período de realização da experiência foi entre fevereiro e outubro de 2017. E aí algumas coisas podem escapar. Procedimento utilizado, mapeamento geral específico. Aí, gente, só vou dar um destaque aqui, eu coloco específico, né? Aqui, embora na literatura cultural não coloca como específico, aí eu só uso aqui o específico para dizer que quando eu estou falando de mapeamento específico, é sobre questões relacionadas ao dominó que eu estou fazendo para os estudantes, a gente está entendendo algumas coisas atreladas ao dominó. Em geral, é sobre a comunidade, é sobre o bairro, é sobre onde as crianças estão inseridas, né? E aí os outros procedimentos: leitura, vivência, ressignificação, aprofundamento, ampliação, registro e avaliação. Aí lembrando que esses não é uma sequência, não é sequência, eles podem acontecer o tempo todo misturados, juntos, separados. Ok? E aí, né, como eu começo esse trabalho, né? Então, em 2017, quando chego na escola, aí a proposta da escola é que nós deveríamos revisar o conteúdo do ano de 2016, logo no primeiro mês de fevereiro de 2017. Então, aí eu vou lá levantar os dados, né, do que as crianças já fizeram ou não fizeram. Então, as crianças vão citando lá futebol, vôlei, tênis de mesa, pega-pega, queimada, rouba-bandeira e outras, né? E depois eu pergunto para eles quais práticas corporais eles vivenciam durante as férias, dezembro e janeiro. E aí nisso eles vão narrando também um monte de brincadeira, futebol de salão, videogame, dança, esconde-esconde, guerra de bexiga, torta na cara, andar de cavalo, jogos de celular, brincadeira na piscina, dominó, dama, xadrez. E aqui é onde eu começo mapeando a atividade. E também eu vou lá perguntar para as crianças quais práticas corporais são realizadas pelos familiares, né? Então eles vão também narrando as práticas, algumas muito parecidas, e depois eu começo a perguntar para as crianças: mas onde acontecem essas práticas, né? Até então, quando eu pergunto para os estudantes de onde essa prática ou quais práticas são realizadas pelos familiares, quais brincadeiras familiares praticam, as crianças vêm com um papo de adulto não brinca, só trabalha, né? Então, a partir disso, eu peço lá para eles perguntar para os familiares, né, quais práticas corporais, aí na volta eles vêm com essas respostas que eu mostro na imagem. E também os locais, como casa, parques, bar, quadra, rua. Tá? Eu tento fazer uma tabelinha com eles para a gente começar a separar os dados que eles vão trazendo. E aí aparece, né, dominó, sinuca, pimbolim, dança, amigo secreto. Tá? E as práticas são nesses locais já citados: casa, parques, bar, quadra e ruas. E aí, com esses dados, né, eu pego esses dados de fevereiro e levo para o planejamento. Aí lá no planejamento a gente vai discutindo vou discutindo com as outras duas professoras de educação física que trabalham comigo também já durante esse período. E aí a ideia é trabalhar nas aulas, né, uma prática corporal que está presente na comunidade, mas que não que não que ainda não havia sido trabalhada nos anos letivos anteriores. Aí quando eu olho lá para as informações que os alunos trouxeram, né, aí eu falei: então vamos selecionar uma vivência do público adulto, que ela pode ser feita em diversos locais da comunidade. E aí com a escolha do dominó, né, aí o objetivo de estudar o dominó seria ampliar e aprofundar o conhecimento dos estudantes sobre a prática corporal selecionada. E aí, já querendo saber como as crianças, o que as crianças sabem do dominó, o que eles sabem dessa prática corporal, dos familiares, né, dos parentes. Aí eu pergunto para eles: por que os adultos brincam, né?
Aí eles começam a falar, então, antes que não se divertir, agora eles brincam para se divertir, porque acha legal, né, para fazer exercício, para ter uma vida saudável. Uns para ganhar dinheiro, outros para ganhar dinheiro e investir no time, outros porque gosta de fazer aposta, né. E aí também, né, por quais motivos adultos jogam nos bares, quem já jogou aí depois eu pergunto para as crianças: "Quem já jogou no bar? Quais jogos foram vivenciados lá?". Então muitas crianças falam que já brincaram de sinuca, foram jogar fliperama, já jogaram dominó, e tem alunos também que falam que nunca foi no bar, porque no bar é perigoso e o dono do bar não gosta, porque a polícia pode passar e ter problema. E depois que eles citaram também as práticas que tinham no bar e no bar, eu perguntei de quais desses jogos que vocês têm em casa? E eles vão lá falar que eles têm dominó, baralho, pimbolim e jogo de sinuca, esses dois últimos aí de brinquedo. Pensando, pensando nisso, né? Então eu anuncio para eles que nós vamos jogar dominó. Então eu peço para eles formarem grupos, né? Grupos pequenos e cada um monta seu grupo e explica para o próprio grupo como é que joga. Então, aí tem vários momentos das aulas jogando em diversos lugares da escola também. E aí cada grupo jogava do seu jeito. Aí nisso eu fui acompanhando os jogos, né, e tentando entender o que eles estavam fazendo, o que eles estavam falando, e fiz algumas anotações dos comentários que eles fizeram durante as aulas, né. Então, ao acompanhar o jogo, eles falavam: "Qual é a ordem do jogo? Quem joga primeiro? Quanto acaba o jogo? O que fazer quando o jogo fecha? Quantos pontos? Quem ganha? Quem quem faz quem ganha? Quem fez mais ponto ou quem fez menos ponto? Cadê os 5 que estavam aqui?". Então eles vão citando, né. Então esses comentários são o que eles vão citando durante, as vivências, né. E aí, até uma menina fala: "Misericórdia, de novo, essas pedras 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7". Aí também, quem tiver com a mão bucha, joga, não é isso que não, isso só acontece na primeira rodada, então eles vão lá tentando, né. Aí uns comentam que bateu com a cena de branco, nas 2 pontas, então, esses comentários. Aí eu faço o quê? Pra aula seguinte, eu seleciono alguns desses comentários, eu seleciono na aula seguinte, depois de várias vivências, eu pego uma aula e coloco algum desses comentários na louça, né. Eu prefiro pegar esse pro bati com a cena de branco, e parece que o Davi lê minha mente. Aí o Davi responde: "Contei o jogo". Eu pergunto para as crianças o que que eles entendem, com esse comentário dos estudantes. Aí eles começam a falar: "Ah, não, ele entendeu errado. Não, isso ele comentou errado, não tem isso, né, o que peça é essa, né?". Aí o Davi também vai falar que não contou o jogo, que não é isso. Aí fala assim: "Ah, mas o Davi mostrou o jogo para colega, não pode mostrar o jogo". Então, o Davi vai lá e tem a intenção de explicar como é contar o jogo. Então o Davi vai lá: "Ó, gente, sabe no dominó tem 7 números, né, então cada peça cada peça tem 7 peças com o mesmo número, então, eh eh, ele fala assim: "Ó, cada número tem 7 peças, assim, você tem que contar quantas peças daquele número, foi jogada e contar e jogar em cima desse cálculo". Aí os alunos falam: "Pô, mas como assim?". Aí o Davi fica explicando, tal, e a partir disso voltamos a jogar. E também antes de jogar, eu pergunto para as crianças: "Mas que peça é essa, cena de branco?". Aí alguns alunos falam que a cena de branco é a peça que tem 2 números 6, né, 6 bolinhas de cada lado, outros falam que é uma que não tem nada. Então os alunos que já tinham conhecimento vai lá e sinaliza que a cena de branco, está até aí no quadro, na imagem, é essa peça que tem, 6 bolinhas e do outro lado não tem nada. E aí visto que os alunos tinham uma certa dificuldade com as regras, e com o nome das peças, aí eu pedi para eles perguntarem para os parentes, para as pessoas que eles conhecem que jogam dominó, quais eram os nomes das buchas do jogo, né. Então, os alunos
volta com a pesquisa, né? E ele fala: ó, essa aqui não tem nada, chama branco e também pode chamar pelado. Essa aqui que tem só um pingo de uma bolinha de cada lado, ela é conhecida como pio, mas pode chamar de as também. A de 2, duque, a de 3, terno, a de 4, quadra. Aí eles perguntam, pô, é por isso que é quadra, né? E a de quina é 5 e a de cena é 6. E aí um aluno fala que o pai dele chama de camburão porque foi desse jeito que ele aprendeu lá no Pernambuco, fazendo uma referência ao camburão da polícia. E nesse bate-papo aí, uns alunos começam a sonhar, né? Mas o que tem a ver pio, né? Com 1? O que tem a ver duque com 2? E aí, uns alunos já, a partir das perguntas, já foram deduzindo que o dominó poderia ter vindo de outro país. Aí questionando se. Aí uns alunos também me questionam se o dominó veio da China. Eu falei, ó, então, esse papo a gente deixa para depois e vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar com as regras. Deixa eu ver se passa. Com as regras do dominó, né? Então vamos conversar um pouquinho sobre as regras, já que o pessoal tem dificuldade, aí os colegas foram explicando como é que joga, né? Ó, no jogo individual, um tem que sentar de frente para o outro, no jogo de dupla é 2 contra 2, uma dupla fica de frente para a outra e não fica uma do lado da outra, como ficava antes. Aí a partida começa com a bucha de cena, a partir dessa. A segunda partida em diante começa o jogo quem ganhou. Bem, aí a partir disso também eles começam a perguntar, mas com quantos pontos termina o jogo, né? Mas não, então, cada um vai lá, joga do jeito que acha que é, e aí, a partir disso, seguimos para novas vivências, dessa imagem que está abaixo. Aí vocês podem perceber que tem várias mesas, né? E o legal é que era bem do lado da sala de diretora, né? Ela ficou bem feliz com essa prática lá. Aí, continuando, os alunos foram falando dessas práticas. Eu falei, mas é só uma vivência, um contra um? Então, mas aí como é que pode ser a divisão das peças? Então, no jogo lá, 4 pessoas, a gente pode fazer o seguinte, é 7 peças para cada. E no jogo de... É possível jogar com 2 pessoas? É possível também. Então, eles vão falar, ó, com 2 pessoas dá para jogar como? Dá para jogar o seguinte, ó, cada pessoa pega 7 peças, e aí, caso estiver jogando e não tiver a peça, ele pode comprar até acabar todas as peças. Caso chega no final ele comprar todas as peças e ele não acha a peça que ele precisa, ele fica com todas as peças e passa a vez para o colega. Aí esse procedimento é chamado de compra ilimitada, ou seja, comprava até achar a peça que necessitava. Aí aí outra forma de jogar em dupla também, 1 contra 1, seria 7 peças com compra limitada. Aí nessa, se você não tinha a peça, você podia ir no monte de peça pegar uma. Se não encontrasse, já passava a vez para o próximo colega e também poderia jogar com 7 peças sem compra. Então, aí pegou as 7 peças, começa e termina o jogo com aquelas peças que pegou. Não pode pegar nenhuma das que sobraram. Então, aí também perguntei para eles, e dá para jogar de trios também? É só 2 contra 2, 1 contra 1? Eles falaram, não, também no bar, em casa, com os familiares, a gente joga de 3 pessoas. Falei, mas e o jogo de 3 pessoas? Como acontece a divisão das peças? Aí os alunos falaram, com 3 pessoas, a gente pode utilizar 7 peças para cada, e o que sobrar a gente pode fazer com compra limitada ou ilimitada, e jogar também com 9 peças. Né? E a peça que sobrar, a gente pode tirar a peça branca, ou aquela que sobrar, a gente tira do jogo e ninguém vai saber qual peça foi tirada. Aí seria jogar no escuro, né? Porque aí já dificulta a contagem das peças. Pensando nisso, fomos jogando, e depois eu falei para as crianças, então, mas é possível jogar só com uma pessoa, sem precisar de uma terceira pessoa? Eles, não dá para jogar. Então eu convidei eles para ir até a sala de informática e jogar esse dominó clássico, né? Então o aluno e o computador, né? E nesse jogo o estudante pode jogar, ele joga sozinho com mais, e as outras pessoas do jogo podem ser robô,
ou 3 pessoas de outro lugar. Até então que, durante a aula, eles conseguiram se encontrar o colega que estava jogando no outro computador. Tinha esse recurso no jogo. Então eles foram jogando o dominó virtual, era uma experiência nova. Então eu perguntei para eles, então, tem diferença entre o dominó físico e o virtual? Tem diferença? Aí eles falaram, a semelhança é o seguinte, 28 peças, 7 para cada, o jogo alternado, cada um joga uma vez, se não tiver a peça, passa a vez para o próximo, e quando o jogo fecha, ganha quem tem menos ponto. E aí, outra coisa que chamou muita atenção deles é que quando o jogo terminava, enquanto o jogo deles, a princípio, era 1 ponto para quem batesse com uma peça só comum, que não fosse uma bucha, era 1 ponto. E quando com a peça batesse nas duas pontas, a pessoa que bateu recebia 2 pontos. E quando batia com a bucha era 2 pontos. Aí quando eles vão jogar no jogo virtual, lá é diferente. Então, termina o jogo, então aí muitas vezes era atribuído 14 pontos, 21, 53. E aí eles falaram, esse jogo é meio louco, né? Porque não tem nada a ver com o jogo físico, porque lá, enquanto é 1 ou 2, no jogo virtual, eles dão uma pontuação diferente. Aí eu pergunto para ele, mas por que será que é diferente, né? Se o jogo é o mesmo. Aí também eu perguntei para eles, mas com quantos pontos termina o jogo? Então a gente sabe que ao terminar a partida, dependendo da partida, é 1 ou 2 pontos, ou lá no jogo virtual pode ser qualquer ponto, qualquer quantidade de pontos. Então eles não sabiam diferenciar bem isso. Então eu pedi para eles ler a regra do jogo, né? Ler a regra do jogo. Voltamos uma outra aula depois para eles irem lá no jogo e ler a regra do jogo. Aí lá no jogo é o seguinte: a pontuação funcionava como? Quando alguém terminava o jogo, ele recebia a pontuação que estava na mão da equipe adversária. Exemplo, eu e o Marcos está jogando dominó contra 2 pessoas aqui da turma. As 2 pessoas da turma batem o jogo. Vamos supor que eu e o Marcos tem na mão, eu tenho 10 pontos, ele tem 15. Então, a dupla que venceu leva 25 pontos. E aí o jogo terminava quando completar 50 pontos, aí terminava o jogo. Então ia tendo rodada até quando alguém completar 50 pontos. Aí depois eu pergunto para eles, e lá na família de vocês, como acontece? Aí eles vão perguntar, aos familiares vão falar que o jogo de dominó termina com 4 ou 5 pontos, porque cada rodada valia 1 ou 2, então essa era uma diferença. E depois disso, fomos jogar com essas regras do dominó virtual com o dominó físico. E também jogamos no dominó virtual com esse modo de 4, né? Pessoa mais 3 robôs, e também no mano a mano, que é a pessoa mais um robô ou outra pessoa. E aí são imagens deles jogando. Deixa eu ver. E depois disso, eu perguntando para eles, mas por que é diferente, né, essa pontuação? Aí eu perguntei para eles, então, mas qual pontuação é a verdadeira? Qual a pontuação original aí? É que os familiares de vocês falaram? É aquela que acontece nos bares ou aquela daquele jogo virtual que acontece na internet? Aí, a partir disso, os estudantes, eles ficaram em dúvida. Para alguns era o jogo virtual, para outros era o jogo dos familiares, então eu propus que eles pesquisassem a origem do jogo. Falei, então vamos propor o seguinte, vamos pesquisar a origem do jogo para a gente saber o que o jeito que era, quanto era a pontuação. Aí eu selecionei algumas perguntas, né? Eu pedi para pesquisar país de origem, motivo da invenção, quantidade de peças que eram os primeiros dominós, quem eram as pessoas que jogavam. Então, aí nisso que eles voltam com a pesquisa, eles falam, eu estava procurando, mas aí em todas as pesquisas está falando que a origem do dominó é incerta. Mas alguns estudiosos acreditam ser que o dominó veio da China. E aí, quanto o motivo da invenção, uns foi presente para um imperador, né, de um soldado para um imperador, e para ele se divertir, outros falavam que era para os soldados se divertir no templo,
no descanso entre uma batalha e outra. E também alguns apontaram que o dominó era usado para adivinhação, não só para diversão, como também para adivinhação. E que o dominó, diferente do que nós conhecemos, esse dominó que vai até de 6 pontos, é conhecido de duplo 6, tá, gente? Então, aí quando eles vão ver as peças do dominó, eles falam, ué, por que o dominó chinês tem só 21 peças e não tem as peças que tem a branca? Aí também lá na história vai falar que uma das possíveis histórias do dominó, que o dominó as peças de dominó é a combinação de 2 dados. Então, como era jogado 2 dados, então era possível fazer só 21 combinações, não sendo possível ter uma peça que fosse branca. Aí os alunos, então pode ser que a peça branca representa o lançamento de um dado só, e aí surge a branca, de acordo com os estudantes, né? Então, aí tá algumas amostras, tá? E depois eles perguntam por que o dominó chinês tem 32 e não tem 28, igual o dominó que nós conhecemos. E nisso também os alunos propõem vivenciar o jogo de dominó com 21 peças. E aí, para complementar lá a pesquisa dos estudantes, eu trouxe esse livro, Os Melhores Jogos do Mundo, que apresenta o dominó europeu, que está à esquerda, e o dominó chinês, que está à direita, e vocês podem olhar, né, que tem umas peças que são repetidas. E aqui a imagem de baixo é o livro Jogos Chineses com Dados e Dominós, de Kunlin. Esqueci o nome do autor, mas é Kunlin, de Gente, é 1895, aí a data está errada, estou percebendo agora. Então, esse livro é de 1895, de baixo. E aí, só uma curiosidade sobre esse livro. Então, enquanto essa primeira imagem é do livro da editora Abril, esse livro, Jogos Chineses, eu encontrei no Museu da Pensilvânia, e ele está todo em inglês. Então, tem diversas formas de jogar dominó e jogos de dados. Está todo em inglês. Aí, no início do livro, eles frisam bem claro, a história que você vai ler aqui são histórias contadas pelos trabalhadores chineses, né, que não domina muito a leitura, não, mas quem narra as histórias aqui são eles. Por isso que eu achei muito interessante ler esse livro para as crianças, para as crianças acessarem. E também, quando vai falar da combinação das peças, né, os alunos também falam, mas por que repete as peças? Né? Aí também pode ser uma curiosidade de todo mundo, que foi um pedido do imperador chinês, de acordo com o livro citado, que deveria fazer a combinação do dominó com a astrologia chinesa. Tá? E aí tem algumas combinações aí. As 2 peças 6 representam o céu, as 2 buchas de pio, terra, né? As buchas de quadra, o homem, né? As peças pio e terno, a harmonia. E entre outras combinações. Então, tinha sentido. Os alunos achou muito curioso isso. Falou, nossa, né? Curioso, né? E a partir disso, também no livro apareceu outros modelos de dominó que se chamava duplo 9. Gente, duplo 9 é o dominó que nós conhecemos, vai até a bucha 6. O duplo 9 vai até a bucha 9. Duplo 12 vai até a bucha 12. Duplo 15, duplo 18 e duplo 20. Tem 21 e 24. Então os alunos falaram, então vamos jogar esses jogos. Mas como nós não tínhamos nenhum desses jogos, apenas o duplo 6, aí os alunos sugerem a construção e confecção das peças. Aí, a partir disso, até aparece ali na lousa, né, duplo 9, separamos grupos, né, e aí os alunos começam a fazer o projeto do jogo, né, projetar como que vai ser a peça, se vai ser bolinha, se vai ser quadradinho, e eles se reúnem em grupos e nós damos início à construção do dominó. Levamos um bimestre fazendo esses dominós. Aí eles construindo, lixando as peças foi cortada por um marceneiro e só o acabamento que foi feito por eles. Tá? Então,
Imaginem a sujeira na sala de aula também. Ok? E aí, quando os jogos foram concluindo, né? Eles foram concluindo os jogos também. Eles construíram também o dominó chinês, acabei esquecendo. Então, depois que eles concluíram a construção dos jogos, eu pedi para eles elaborarem as próprias regras para esses jogos. Até então, eles poderiam pesquisar e elaborar as regras do grupo, né? Então, também pegar o jogo, testar, ver se o jogo é possível jogar com esse jogo ou não. E aí, a turma comemorando aí o término da confecção e jogos preparados para início da vivência. E aí começa a vivência, né, entre os grupos, né? Então os grupos começaram a compartilhar o jogo, um grupo pensava o jogo para o outro jogar, e jogamos em diversos lugares da quadra, da quadra, da sala, de outros espaços da escola também. E também durante essa fase de construção, a escola pediu para apresentar os trabalhos que estavam sendo feitos durante o primeiro semestre. Aí as professoras da turma pediu para fazermos uma exposição. E aí está uma imagem da exposição, né? Se vocês olharem aqui no cantinho, tem peças que estão em branco ainda, porque não havia tido tempo de concluí-las ainda. E aqui são as regras construídas pelos estudantes. E durante esse processo aí também houve a sugestão de construir um campeonato. Sugestão aceita, e eu chamei os estudantes para nós pensarmos juntos como poderia ser esse campeonato. A princípio, pensávamos fazer esse campeonato interclasses, mas as pessoas negaram porque tinha excesso não, tinha provas, trabalhos para ser entregue, e aí não havia esse tempo. Então, resolvemos fazer esses jogos internos, né? Então, a partir então os alunos que escolheram não jogar, eles ficaram responsável pela organização do trabalho, como sorteio, organização das equipes, aí tudo no jogo, na preparação do campeonato, foi feito a partir das peças do dominó. O sorteio das duplas, o sorteio das equipes, o sorteio dos jogos, tudo com peças do dominó, tudo bem? Então, se tinha 8 duplas, exemplo, 16 pessoas iam jogar. Então, pega 8 peças iguais, 8 peças de um jogo de dominó e 8 do outro, mistura tudo e cada pessoa pega o seu. Quem pegar a mesma peça é a dupla. E aí depois, nos confrontos também era isso. Tinha 4 jogos, então ia colocar 4 peças de cada jogo e quem pegasse as iguais ia se confrontando. E aí quem perdesse estava fora, e o eliminatório simples aí, muito conhecido pelo pessoal. Caminhando para a próxima, eu estou de olho no horário aqui, os primeiros confrontos do campeonato. Também fizemos uma final com a premiação aqui para as crianças que ganharam. Essas meninas aqui foram as campeãs. E esses meninos aqui, segundo lugar, estão, de acordo com eles, medalha de prata. E a partir disso também, como eles achavam que o campeonato acontecia só no bar, né? E aí eu peguei e levei um vídeo mostrando o primeiro campeonato mundial de dominó transmitido pela TV. Aí assistimos os jogos, fomos observar o que acontecia nesses jogos, e eles puderam conhecer como que foi a organização, a premiação, quem eram as pessoas, qual era a posição de cada um, né? E também enquanto a gente assistia, alguns estudantes ficaram incomodados com a narração do, de, um, de um comentarista, né? Falando que o dominó era um jogo de azar. E aí a gente aí é de azar ou não é? Então, para alguns é de estratégia, para outros é de azar. Então, para eles, quem ganhou teve sorte, quem perdeu teve azar. E também quem pegou um jogo muito ruim teve azar nesse dia. Então, isso que eles definiam como azar. Então, pensando nisso, fizemos vivências também com as regras do dominó apresentada no vídeo, né, do Campeonato Mundial de Dominó. E depois nós fomos discutir quais eram os jogos de azar, se o dominó era ou não era de azar. Então, de acordo com os estudantes, e aí, gente, o computador já está pedindo tempo. Deixa eu ver se consigo voltar. Opa!
Então, para terminar aqui, né, então fizemos os jogos e depois fomos discutir sobre as regras, né? Sobre jogos de azar. O que é jogo de azar no Brasil, o que não é. Aí eu levei a lei para eles lerem, e aí eles viram que uma lei que falava: ó, tudo que envolve aposta é jogo de azar. Então, até eles classificaram que o futebol poderia ser um jogo de azar, porque tem aposta. E também, depois, alguns comentários que houve na época sobre a proibição do jogo, que até 1907 o jogo era liberado, e aí, quando muda a presidência, o presidente vem, proíbe, aí depois vem o outro presidente libera o dominó, e aí até então fala que uma das culpadas pela proibição do dominó novamente é a dona Santinha, esposa do presidente de 1946. Então aí fica nesse papo, e eles vão entender que não tem por que proibir o dominó, que a desculpa é sempre as mesmas. Galera, eu sei que o tempo tá chegando aqui. E aí, durante o trabalho também, teve algumas avaliações dos estudantes, alguns comentários que eles foram avaliando, porque eles viam o dominó. Né? Eu vou deixar um tempinho para vocês lerem. Leandro, aumenta um pouquinho, porque a gente está vendo bem pequeno, por favor. Então, deixa eu ver se Aperta consigo. aqui embaixo, Aí Isso, foi. perfeito. Aí foi no finalzinho do trabalho, eles foram comentando. Quando a gente terminou o trabalho, aí, como que vocês viam o trabalho? Aí eles foram comentando o que eles aprenderam, o que eles acharam interessante. Então dá para ver que cada um se interessa por uma coisa, por, por algumas coisas diferentes do jogo. Vamos ver se ele se mantém até. Tranquilo, gente? Pode, se for. Posso. E aí, durante todo esse trabalho, eu usei relatórios, né, fotos e desenhos para registrar as ações e avaliar cada passo que seria dado. E aí o trabalho eu acredito que já está disponível lá no grupo, né? Para quem tiver interesse, conhecer com mais detalhe, que é muito detalhe, a gente acaba atropelando um ou outro. Tá? E aí tem trabalho meu e dos demais colegas.